Hoje, 31 de julho de 2025, eu, Pedro, estou indo lá visitar o meu pai Pedro e a minha mãe Rosa. Como vocês estão vendo lá, um jato no céu da cidade de Joinville, onde Deus falou que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. Esse risco que vocês estão vendo aqui na cidade de Joinville é um jato nos céus da cidade de Joinville. Paz de Deus a todas as nações do mundo, sou Sandro Pedro, que mais uma vez com a moeda de 25 centavos brasileira, simbolizando também o ano 2025. Aqui está o rosto do primeiro presidente do Brasil, sendo que depois de Dom Pedro I e Dom Pedro II, imperadores do Brasil, surgiu o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse que está nessa moeda aqui, de 25 centavos do Brasil. Já que está ouvindo se falar tanto no mundo de tarifaço dali, tarifaço de lá, então por que não citar as palavras de Deus ali em Jeremias 25, nesse ano 2025, onde Deus fala que eis que começo a castigar pela cidade que se chama pelo meu nome, Jerusalém, e vós, nações da terra, ficarão de todos impunes? Não, porque nesse tempo do fim, eu, Deus, trarei a espada sobre todos os moradores da terra. Como Deus fala ali em Jeremias 25, a palavra de Deus contra todos os reis da terra que seguem o diabo, ali da cidade de Roma, onde Deus fala que a mulher vestida de azul e vermelho, e Apocalipse 17 é a Babilônia, a cidade prostituta que reina sobre todos os reis da terra. Agora eu, Pedro, estou indo na casa de meu pai Pedro e da minha mãe Rosa para visitá-los nesse dia 31 de julho de 2025. Esse dia 28 de julho de 2025, Deus fez ventos fortes aqui na cidade de Joinville. E eu, Pedro, sem querer, com a empilhadeira no trabalho, essa semana, matei um gambazinho sem querer. Passei com a empilhadeira em cima da sua cabeça, ficou se batendo, infelizmente fiquei com medo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não cai nenhum pássaro no chão sem a permissão de Deus. E também estou indo agora visitar o meu pai Pedro e minha mãe Rosa, nesse último dia do mês, 31 de julho de 2025. E também eu, Pedro, para contar nesse dia 31 de julho de 2025, o livramento que Deus me deu. Eu tinha dormido pouco essa semana, e estando eu com a empilhadeira, eu dormi dirigindo a empilhadeira. Quando eu fui acordar, quando eu acordei, faltava mais ou menos 30 centímetros para chegar no baú do caminhão. Graças a Deus eu acordei na hora, de a ré e fui adiante. Eu, Pedro, nem sei como eu fiz a curva dormindo, mas foi um livramento de Deus. Agora procuro dormir um pouco mais durante o dia para não ter esse perigo. Eu, Pedro, continuando a ir na direção da casa de meu pai Pedro, visitar eles hoje nesse 31 de julho de 2025.
Não esquecendo dessa moeda de 25 centavos, que o Pedro às vezes leva comigo, simbolizando o fim dos tempos. Atrás dessa moeda tem a efígie do primeiro presidente do Brasil. E não esquecendo que aquela moeda, a efígie da imagem de Júlio César na moeda do tempo de Jesus, é o mesmo Júlio César que inventou o primeiro calendário romano. Depois o Papa Gregório XIII fez umas modificações nesse calendário e assinou pela sua ordem papal dos falsos sacerdotes esse novo calendário gregoriano, que é usado em todas as nações do mundo, sendo que Roma é conhecida em Apocalipse 17, uma mulher vestida de azul e vermelho, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Como eu, Pedro, estava falando, eu estava indo hoje, dia 31 de julho de 2025, visitar o meu pai, mas eu cheguei na frente da casa do pai, tinha um carro grandão assim, dentro do muro, no terreno do pai. Daí eu resolvi não visitar o pai, porque daí imaginei tendo visita para não incomodar. Daí o Pedro resolvi vir direto para o trabalho e vou deixar para visitar o pai hoje, depois da madrugada do dia 1 de agosto. Vou visitar o pai dia 1 de agosto, amanhã na verdade, umas 6 horas da manhã mais ou menos. E estava nos meus planos visitar o pai hoje, mas às vezes os planos de Deus é outro. Então, como o Pedro estava falando sobre Jeremias 25, onde a palavra de Deus diz que se Deus começa a castigar a cidade de Jerusalém, que se chama pelo seu nome, e ficará todas as outras nações do mundo impunes? Não, porque Deus fala que vai trazer espada sobre todas as nações da terra. Eu, Pedro, aqui, indo pela Avenida Dona Francisca, indo para o trabalho, hoje bem mais cedo, porque resolvi deixar para visitar o pai na madrugada do dia 1 de agosto, depois da madrugada de 1 de agosto de 2025, que vai ser amanhã de manhã, mais ou menos 6 da manhã, depois do serviço. Por que Deus destruiu o primeiro templo de Jerusalém? Mandou o rei Nabucodonosor invadir a cidade de Jerusalém por causa da idolatria e dos crimes, roubos que o povo de Jerusalém fazia, onde os falsos sacerdotes de Jerusalém ensinavam o povo de Israel a adorar coisas feitas com as mãos humanas. Deus falou então que se eles largassem essas tais coisas, Deus faria eles permanecer na terra que o Senhor falou desde os tempos de Abraão e Moisés. Mas devido à grande idolatria praticada em Jerusalém, como Deus falou, que da cidade de Jerusalém se espalhou o pecado para todas as nações do mundo. E como o próprio Deus fala ali em Jeremias 25, que traria nações do norte contra Jerusalém, Deus permitiu o primeiro templo de Jerusalém ser destruído por causa da idolatria que havia em Jerusalém.
E o segundo templo de Jerusalém, por que Deus permitiu ser destruído o segundo templo de Jerusalém? Também por causa dos sacerdotes fariseus que entregaram Jesus para ser morto na cruz numa sexta-feira. Não somente os sacerdotes judeus de Jerusalém, mas também o povo de Israel, seguindo esses fariseus, sacerdotes daquele tempo, mandaram crucificar Jesus numa sexta-feira. E Deus o ressuscitou no domingo. Fiquem agora nesse dia 31 de julho de 2025 com uma gravação em áudio que o Pedro baixei, onde Deus fala da sua ira nesse tempo do fim contra todas as nações da terra, porque Deus fala que se Deus começa a castigar a cidade que se chama pelo seu nome, que é Jerusalém, ficaria todas as nações da terra impunes, sendo que Deus fala que o pecado de Jerusalém se espalhou por todas as nações da terra. Mas também Deus fala que da cidade de Jerusalém, através do sacrifício do Messias Jesus na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia, Deus trouxe a salvação para todas as nações da terra. Só que já como esses rabinos, esses sacerdotes rabinos de Jerusalém, pode-se dizer que espiritualmente, esses rabinos que não acreditam em Jesus, pode-se dizer espiritualmente que são da descendência dos fariseus, aqueles que entregaram Jesus para ser crucificado, entregaram Jesus para os romanos. E a cidade de Roma, como Deus fala ali em Apocalipse 17, a mulher vestida de azul e vermelho, que o diabo ensina há 21 séculos, dizendo ser Maria, na verdade é a cidade de Roma, onde está na sua testa escrito Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Sendo que ali em Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, Deus fala que essa cidade, que foi fundada sobre 7 montes, que é a cidade de Roma, reina sobre todos os presidentes da terra. Dali, o diabo reina sobre todos os presidentes da terra. Então fique com o vídeo de Jeremias, fique com o áudio de Jeremias 25. E como eu mostrei algumas horas atrás, a moeda de 25 centavos brasileira, onde tem atrás a efígie do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, depois de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Creio que Deus me pôs no coração de pegar essa moeda de 25 centavos para simbolizar os reis da terra. Eu, Pedro, estou atravessando a rua rapidinho. Creio que Deus me pôs no coração para pegar essa moeda de 25 centavos, porque ali está na efígie dessa moeda o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. E não esquecendo de vos falar, eu, Pedro, estou entrando agora aqui no cemitério Dona Francisca, rapidinho. Eu, Pedro, estou aqui, entrando novamente no cemitério Dona Francisca, para falar mais um pouco da moeda que Jesus falou: dê a César
falou para os fariseus e sacerdotes de Jerusalém daquele tempo: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E, como eu, Pedro, falei, nessa moeda de 25 centavos, simbolizando também esse ano 2025, também Jeremias 25, onde Deus fala sobre o seu juízo contra todos os reis da terra, contra todos os presidentes da terra. Jeremias 25. Mas não só os presidentes, mas todos aqueles de todas as nações que não quiserem seguir Jesus Cristo, também participarão da ira de Deus. Porque Deus manda Jeremias pegar um cálice e dar para todas as nações da terra. Em Jeremias 25, para que todas as nações da terra bebam. Porque o próprio Deus, repetindo, fala: se eu começo a castigar a cidade de Jerusalém, que é chamada pelo meu nome, e as nações da terra ficarão totalmente impunes? Não, porque eu chamo, Deus fala, a espada, a guerra, contra todos os moradores da terra. Ficou então com esse áudio. Agora são 10 minutos e 4 segundos nessa parte desse vídeo, mas o Pedro vai emendar com outros. Fiquem então com o áudio. Fique então com o áudio Jeremias 25, as palavras de Deus contra todas as nações nesse tempo do fim. Mas isso acontecerá quando todos os escolhidos de todas as nações do mundo já terem sido arrebatadas para o céu. Depois, Deus enviará todas as pragas do Apocalipse e enviará também essas nações do norte, a OTAN, que são o reinado do bode de Daniel 8, também contra as várias nações aqui da terra. Mas Deus vai castigá-los com o seu poder na natureza, quando todos os escolhidos já estiverem lá no céu, vestidos de branco. Então haverá um silêncio no céu de meia hora, e Deus começará a lançar todas as pragas do Apocalipse aqui na terra. Então fique com o áudio de Jeremias 25 e que Deus abençoe todas as nações. Amanhã visitarei meu pai Pedro, a dia 1 de agosto de 2025, mais ou menos 6 da manhã. E que Deus abençoe a todas as nações da terra. Jeremias capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vos anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Dizendo: convertei-vos, agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer, entre eles, a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações.
Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam, e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da ilha do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, uma com o outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Cesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então, lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente, bebereis. Porque, eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor, desde o alto, bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós, então, caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e o uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarragadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana, como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira.